o Central aí postou de que o zagueiro Pablo já está tudo certo com o Flamengo. Falta agora apenas, né, Rafa? Vou até pegar aqui a informação do Central de que o zagueiro Pablo é o novo reforço do Flamengo, e aí fica aquela cravada perigosíssima. O jogador tinha ofertas de Corinthians, Internacional, mas o Paulo Souza foi fundamental na escolha do próprio atleta, né? O clube carioca agora aguarda a rescisão do jogador com o Lokomotiv, que inclusive está escrito errado, né? Lokomotiv, né? Porra, é foda, hein, meu parceiro? O Lokomotiv para fazer um anúncio. Pablo, que estava no futebol russo, conseguiu, né? Aí já está praticamente com um contrato rescindido com o clube russo e pode retornar ao Brasil a qualquer momento. E dizem as informações de momento que ele será o zagueiro do Flamengo, próximo reforço do Flamengo. E aí, o zagueiro de 30 anos, meu parceiro Rafa, é natural de São Luís do Maranhão, no Nordeste brasileiro aí, e ganhou destaque do futebol nacional em 2017, quando ele atuou pelo Corinthians e foi campeão brasileiro na época também. De lá para cá, Pablo deu início na carreira na Europa, né? Começou pelo Bordeaux da França, onde inclusive trabalhou e conheceu com Paulo Souza e o seu staff, e, né, atual técnico do Flamengo, obviamente, e o Defensor estava na Rússia até então, deve retornar ao futebol brasileiro, e a prioridade virou o Flamengo exatamente por conta do Paulo Souza. O zagueiro, inclusive, quando o Paulo Souza se despediu da Fiorentina, né, fez uma postagem que eu já falei para vocês aqui em outras lives, em outras oportunidades, desejando boa sorte ao técnico português, a todo o staff, ou seja, demonstrando muito carinho com o staff português, né? E com o Paulo Souza para com ele não foi diferente. Então, a gente espera que isso seja definido o mais rápido possível, porque, afinal de contas, né, o Flamengo carece de reforços, principalmente no setor defensivo, meu amigo Rafa. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: sendo Pablo o zagueiro que vira reforço para o Flamengo na temporada 2022, nossos problemas estão resolvidos? Lembrando que, de acordo com o meu próprio amigo Jonas Stelman, que eu falei agora há pouco aí, que não deve estar assistindo a live porque não mandou mensagem para mim pedindo o link, não comentou o que eu falei, mas tendo o Pablo no elenco, nós teríamos Pablo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Noga e Cleiton como defensores no elenco da temporada 2022. Sem o Pablo, nós temos 7. Será que o Pablo é o nome para acabar com os nossos problemas na zaga? E também a segunda pergunta, se com 8 zagueiros no elenco, houve alguma falha de projeto para ter tanto zagueiro assim e ter só um, por enquanto, confiável, Rafa? Vamos tentar destrinchar isso aí por partes, cara. Tem uma coisa inicialmente que me agrada, Arthur, eu não sei exatamente, mas eu vou especular alguma coisa aqui. O Pablo, como você bem falou, já jogou com o Paulo Souza, jogou no Bordeaux. Os portugueses falam Bordeaux, né? Falem como quiserem. Jogou no Corinthians, a gente conhece o jogador do Corinthians. Eu acho que era Pablo e Balbuena a zaga e tal, uma zaga forte. Corinthians é estilo do Corinthians mesmo, mais defensivo. Não sei como é que vai ser agora com o Vitor Pereira. Mas a questão é, será que esse não vai ser o primeiro reforço, Arthur, que o Paulo Souza de fato aprovou ou pediu? Porque, veja, eles entregaram o Marinho para o Paulo Souza. Não está com cara que o Paulo Souza queria o Marinho dentro do time do Flamengo pelas características do jogador, pela forma como o Paulo Souza enxerga. E o Fabrício Bruno foi a mesma coisa. O Flamengo monitorou esses jogadores como oportunidades e a partir daí eles chegaram ao Flamengo. Então, como conceito de contratação, se essa contratação de fato passou pelo Paulo Souza, eu gosto da ideia, porque ninguém conhece melhor aquilo que pretende implantar do que o próprio técnico. E nesse caso específico, o Paulo Souza trabalhou com o jogador. Então, dentro da ideia de futebol que ele tem, dentro da função de um zagueiro para o Flamengo, se o Paulo Souza aprovou, é porque o Pablo tem condição de chegar e desempenhar aquilo que o Paulo Souza quer. Não é somente se o Paulo Souza acha ele um bom ou um mau zagueiro, mas se o Paulo Souza aprovou, é porque ele é um zagueiro que se encaixa, é um zagueiro que está pronto para assumir determinadas tarefas no campo. Então eu acho que isso muda a forma como o Flamengo contratou até agora. As contratações do Flamengo agora foram muito mais baseadas na necessidade urgente, acho que o caso do Fabrício Bruno, e até uma
uma certa janela de oportunidade e mais ainda oportunidade no caso do Marinho. Então, por si só, eu acho que essa já é uma contratação que vai render bons frutos. Até porque, segundo o próprio Paulo Souza, o Flamengo prometeu a eles alguns jogadores, prometeu ao Paulo Souza alguns reforços pontuais e altamente destacados para trazer aquilo que falta para o Paulo Souza conseguir realmente desempenhar aquilo que ele deseja. Então, eu acho, aí, achismo, eu acho que o Pablo é esse primeiro jogador. Talvez ainda falte o tal do volante box-to-box. Tem um dia que eu até o Bigode aqui discutimos se o João Gomes é box-to-box, não é esse volante. Talvez um outro atacante, que a gente ouviu que ele teria provado o Everton Cebolinha. Então, até como conceito da contratação, eu gosto. É um jogador que eu não vejo jogar há algum tempo, mas me parecia ser um zagueiro seguro, mas eu vou mais, e aí de novo, pelo fiador da contratação, que é o Paulo Souza. E ele não só está apto a dizer quem são os bons e os maus jogadores, mas quem são os bons jogadores relativamente a esse time que ele quer construir. Então, acho que seria uma boa contratação. Concordo com você, Rafa. Inclusive, quando você falou do volante box-to-box, a resenha que eu tive com o Bigode é que se esse cara não conseguir esse reforço que ele tanto quer, e ele já deixou claro que ele quer esse volante, que ele não tem esse volante, o João Gomes, cara, que tá se destacando com ele, tendo chances com ele, inclusive outra coisa que o Pombo falou aqui para mim, parece que amanhã pode ser João Gomes e Thiago Maia juntos na volância. Faz todo sentido, até para preparar o Thiago Maia para jogar as finais. Gostei. Não foi eu que estou falando, foi o Pombo. O Pombo que falou. Okay. Se ele cobrar alguém aí amanhã, cobre do Pombo. Tá bom? Então, assim, cobrou do Pombo. E aí, meu parceiro, eu até falei pro Bigode, falei, será que o João Gomes, com a idade que tem, jovem, determinado, né, com aquela de, profissional agora, há pouco tempo, buscando uma vaga num time milionário, será que o João Gomes não dá para ser lapidado para ser esse volante box-to-box? E aí eu faço essa pergunta para você de novo. Na verdade, a discussão que a gente teve era se ele já não era esse volante. Já não já está preparado. Se ele já não é, se ele já não tem essa... Lógico, a evolução do jogador ela vai acontecer. Relativo. Mas o João Gomes, ele tem conseguido dar uma dinâmica muito boa ao Flamengo no ataque e tem sido um marcador implacável, como nenhum outro tem conseguido. Então, o Paulo Souza gosta, né? Ele gosta desses passes curtos, dessa movimentação. Então, como o Arthur falou, a verdade é a seguinte, eu ainda não sei exatamente aquilo que o Paulo Souza quer dos volantes, mas eu consigo dizer que o que ele quer, que o João Gomes é o cara que mais se aproxima. Pelos elogios que ele vem fazendo, pelas próprias ações do João Gomes em campo. É um jogador que está... Podia ser o Diego, tirando a parte do boxe e do outro boxe, né? Ou para jogar amanhã, por exemplo. Ou para jogar amanhã, já que o Andrés e o Arão estão suspensos. Eu nem lembrava que eles estavam suspensos. Eu não sabia. Será que eles forçaram o cartão? Será que aquele lance do Andrés? Acho que não, né? Bom, mas a verdade é que, independente disso, essa volância que o Pombo aí falou pro Arthur, que vai jogar amanhã, pode ser uma volância que a gente gostaria de ver há muito tempo. Há indícios que pode ser a dupla mais utilizada, até pelas primeiras partidas do Thiago Maia, e é uma dupla que precisa se entrosar e o Thiago Maia ganhar ritmo, porque o Thiago Maia ficou um bom tempo fora, teve uma lesão até incomum, feia, um corte na canela. Cara, eu queria muito poder ver essa dupla amanhã. Eu também. Thiago Maia e João Gomes. E concordo muito com o Arthur o seguinte, ele é um jogador em formação. Nada impede, Arthur, que o jogador ele agregue novas características e novas funções, mesmo que depois de algum tempo de carreira.
Aí eu vou citar um exemplo quase óbvio, que é o Arão do Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, eu não sei a idade do Arão, mas o Arão já devia ter fácil uns 25, 26, mais ou menos. Mais, né? Eu não me lembro de cabeça a idade do Arão. Mas ele conseguiu se adaptar a uma nova função. Muitos jogadores, eles têm o jogador tem técnica, ele consegue. E inclusive, vários jogadores aqui, eu posso falar. Tem 30 anos. 30 anos. Então, em 2019, ele tinha 27. Né? O Leandro saiu da lateral, foi para a zaga. O Júnior saiu da lateral, foi para o meio de campo. Isso aí acontece, o jogador ele pode desempenhar uma nova função. Mas sim, eu concordo, é mais fácil quando o jogador ainda está em formação, né? E às vezes até do ponto de vista do espírito do jogador. Às vezes o jogador mais consagrado e tal, ele não está tão flexível a mudanças, ele tem certos vícios difíceis de tirar. É mais fácil, por exemplo, moldar o João Gomes ao estilo do Paulo Souza do que pegar o Marinho e fazer com que ele não faça mais aquilo que ele fez no Santos durante, por exemplo, os últimos 2, 3 anos. Então, eu acho que sim, eu acho que a juventude ajuda nisso, e acho que ajuda em outra coisa também, mobilidade. Ele fala muito de mobilidade de volantes. O jogador jovem costuma ter uma capacidade física superior. Por exemplo, nesse embate aí, alguém lembrou do Diego, essa disputa física do Diego com o João Gomes é quase uma covardia, porque um é um jogador já caminhando para o seu final de carreira, apesar de muito bem preparado fisicamente, tem uma hora que a idade pesa. E aí não importa quem você seja, por mais que o jogador seja um fenômeno do ponto de vista do preparo físico, a juventude dá uma vantagem para o outro. Então, acho que são até alguns fatores que fazem com que o João Gomes possa, sim, ser esse jogador. E tem isso, né, Arthur? Às vezes o clube está buscando, mas às vezes uma solução interna, ela funciona melhor. O Bigode estava lembrando aqui uma vez, acho que a última live que a gente fez, que o Flamengo cheio de lateral esquerdo, trouxe o Armeiro, tinha o Anderson Pico, não sei quem vai acertar. No final tinha um Thalisson, no final tinha o garoto lá, o tal do Jorge, entrou, botou todo mundo para o banco. Hoje está até no Palmeiras, mas teve bons momentos no Flamengo. Ele está no Palmeiras. Quer dizer, ele chegou junto com o Piquerez no ano passado. Eu nem lembrava que ele está no Palmeiras. Mas eu acho que ele está lá ainda. Se ele já saiu, eu não sei. Eu falei besteira, mas ele chegou. Eu não sei. E aí, às vezes, a solução ela está mais perto do que você imagina, né? Talvez, cara. É o jogador que até agora, acho que o Lázaro aproveitou muito, mas se eu tivesse que dizer que o jogador que teve um grande salto, acho que foi o João Gomes, até por uma sequência que ele não tinha com outros técnicos, Arthur.